Olá! Hoje abordaremos sobre gripe espanhola. Onde será que surgiu? Vamos conhecer depois da vinheta. A primeira teoria que vamos conhecer é que a gripe que ficou conhecida como gripe espanhola, na verdade teria surgido na América, mais precisamente nos Estados Unidos. Segundo pesquisadores, descobriram que a primeira pessoa acometida por a gripe que ficou conhecida como espanhola foi um cozinheiro da base de militares que estavam sendo treinados para ir para a Primeira Guerra Mundial, lá nos Estados Unidos. Então, a partir daí surgiu a teoria que a gripe surgiu dentro da América, mais especificamente dentro dos Estados Unidos. Mas claro que surgiu outras teorias. Vamos conhecer a segunda. A segunda teoria que vamos abordar e a qual foi descartada mais tarde foi sobre a gripe espanhola, ou conhecida como a gripe espanhola, ter surgido na Inglaterra através dos trabalhadores da linha férrea. Mas por que essa teoria foi descartada? O fato é que os pesquisadores descobriram que no mesmo período que os trabalhadores estavam doentes, os soldados franceses também estavam doentes, aqueles soldados que estavam envolvidos, como a França toda estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. E os soldados não tiveram contato com esses trabalhadores, por causa que esses trabalhadores da linha férrea não haviam passado próximo às infantarias francesas. A terceira e última teoria que apresentaremos é que a gripe espanhola teria surgido, na verdade, na China. Mas a China também foi atingida em 1918. Então, daí sai a teoria dos pesquisadores de que teria surgido lá. Mas, no mesmo período que a China estava adoecendo pela gripe espanhola, a Espanha também estava. Então, por que não dizer que seria da Espanha? Pelo simples fato, os pesquisadores conseguiram constatar que lá na China, a gripe espanhola não estava causando tanto efeito, tanta mortandade, como nos demais países. Então, surgiu aí a teoria de que a China já teria tido a gripe anos antes e por isso a população, o povo, estaria já em parte imune àquela infecção, aquela gripe. Então, os pesquisadores criaram essa teoria de que a gripe espanhola, na verdade, teria surgido, então, na China. Agora, partindo para uma outra discussão. Se existem várias teorias do surgimento da gripe espanhola e nenhuma teoria aponta para a Espanha, por que a gripe se chama gripe espanhola? A explicação para isso é que os países europeus e até americanos estavam passando pela Grande Guerra, ou seja, a Primeira Guerra Mundial, que foi aí de 1914 a 1918. Período esse que também surgiu a gripe, que ficou conhecido como gripe espanhola. Os países envolvidos na guerra, eles minimizavam os acontecimentos causados pela gripe espanhola. A Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, todos esses países, os demais, eles não focaram tanto na gripe, apesar dela estar matando em meio ao exército, e a população civil também. Mas esses países não deixavam que os jornais propagassem essas notícias
porque o foco deles era na guerra. Eles queriam ganhar a guerra a qualquer custo. Então, para eles, ter uma pandemia no meio dos seus soldados, que estavam matando seus soldados, né, era algo ruim, porque poderia surgir até crítica, onde eles teriam que parar a guerra devido àquela mortandade pela pandemia. Então eles minimizavam os dados, informavam que um soldado ali gripou, um outro morreu, mas foi por causa de outra coisa, mas não dizia a verdade. E aí vem a teoria de gripe espanhola. A Espanha era um dos únicos países que não participava da Primeira Guerra Mundial. Então, tudo que foi acompanhado, avaliado e propagado na mídia foi sobre a Espanha. Até o próprio rei da Espanha, Afonso III, foi acometido pela doença, né? Então, todo o noticiário se voltou para a Espanha. Então, apesar dos outros países estar morrendo muita gente, e no total a gente viu que morreu em média de 50 milhões de pessoas, claro que alguns escritores falam sobre 100 milhões, outros falam sobre menos, 25 milhões, mas existe uma média aí de 50 milhões de mortos pela gripe espanhola, que matou até mais, né, do que a própria guerra. Então, por que vai ficar o nome gripe espanhola? Pelo esse fato, que foi muito mais relatado nos jornais, nos artigos, a gripe dentro da Espanha, do que nos demais países que estavam em guerra e não queria assumir que também estavam sofrendo com a pandemia. Com isso, finalizamos aí sobre gripe espanhola. Espero que tenham entendido e espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, dê um likezinho aí para ajudar o nosso canal. Se não for inscrito, se inscreve. Não custa nada para você, mas para mim custa muito, porque a gente vai crescendo cada dia mais com as inscrições e os likes de vocês. Se gostar também e quiser deixar um comentário, fique à vontade. O canal é nosso, Fazendo História. Forte abraço, até o próximo!